I am a sinner, you're blameless, Lord. My sins against you can't be ignored. They will be punished, I know they must. Your law demands it, for you are just. If you would count everything that I've done wrong, who could stand? But there's forgiveness with you, God. Have mercy on me, have mercy on me. A broken and a contrite heart you won't turn away. Have mercy on me, have mercy on me, because of your steadfast. O chamado de Deus para nós é um chamado soberano. E quando eu penso nisso, eu lembro da obra de Tolkien e a parte que eu mais gosto, né? O Hobbit, o Senhor dos Anéis, e como expressa bem o que é o chamado soberano nas nossas vidas. O chamado de Deus para nós, tão contrário à natureza humana caída, mas tão eficiente em seu poder. Bilbo Bolseiro, na obra de Tolkien, no livro Hobbit, é recrutado pelo mago Gandalf para liderar, alguns anões para recuperar um tesouro que foi roubado por um dragão terrível chamado Smaug. E ele, a princípio, quando ele está lá em seu condado, um lugar tranquilo, ele não tem a menor vontade e nem ideia de um dia sair dali e entrar em perigos. Tudo que ele deseja é viver a vida de um hobbit, segundo a natureza de um hobbit, livre de complicações, apegado aos seus prazeres, apegado aos seus desejos. Ele tem ali no condado tudo que ele precisa. Ele não sente necessidade de sair. Ele ama aquilo que está ali. Ele ama aquilo que a sua natureza o levou a amar. E quando ele é chamado para sair, é um chamado que ele jamais esperou. E um chamado que ele jamais desejou, almejou, num sentido único e especial. Cada homem regenerado foi chamado individualmente por um chamado soberano. O Espírito Santo várias vezes na Bíblia nos mostra com passagens maravilhosas, impactantes, essa realidade do chamado soberano na vida daqueles que são regenerados. Por exemplo, em Romanos 8:28, o apóstolo Paulo diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o propósito de Deus. Paulo diz mais, diz: os que predestinou, a esses também chamou. E nós não ousamos quebrar nada dessa corrente sob a pena de estarmos negando a verdade bíblica, totalmente. Judas, ele diz isso de uma maneira maravilhosa também, Judas 1:1, ele diz assim: Judas, servo do Senhor Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Não é maravilhoso? Não é? Chamados, santificados e conservados. Chamados para ser santos. Que verdade pode ser mais clara do que isso? Que os santos de Deus são um povo que foram chamados de uma maneira única, de uma maneira especial. E o caráter desse chamado é celestial. Ele é um chamado que regenera o homem. E a vocação desse chamado é a santidade.
chamados para serem santos, chamados segundo não o propósito que cada um vai dar ao chamado, mas chamados segundo o propósito de Deus. Sabe, esse chamado é um chamado divino, é um chamado celeste, não é a vocação do homem, não é o chamado do homem a outros homens, mas um chamado de Deus. Não é um chamado a, eu diria, a dignidade no mundo, a dignidade aos olhos do homem, é um chamado do alto, para os propósitos de Deus. Então o apóstolo Paulo aborda todos os santos, portanto, irmãos santos, participantes do chamado divino. Todos os irmãos foram chamados à santidade. Então todos os que são chamados são participantes do chamado divino para a santidade. Quem senão Deus poderia chamar? Que homem poderia chamar outros homens a esse propósito celestial da santidade, poderia conceder isso? O fato é que todos os homens ouvem o chamado externo, o chamado geral, não é? Mas todos nós em Adão resistimos ao chamado geral, porque o que nós queremos, nós fechamos os nossos ouvidos, nós queremos ficar naquilo que nós amamos, naquilo que as nossas naturezas se deleitam, sabe? Como o Bilbo lá no condado, tudo que ele tinha prazer estava lá. Nós ouvimos o chamado da providência de Deus e nossos corações se endurecem contra ele. Mas quando o chamado divino chega, o chamado interno, quando ele atinge o coração, ele desperta. Não é só mais um chamado externo, ele nos torna dispostos. Então a resposta vem. Sabe como Samuel falou para Deus: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nós podemos ver um exemplo maravilhoso disso, de Paulo no caminho de Damasco. Paulo estava respirando ódio contra a igreja. Ele odiava Cristo. Qualquer chamado externo não poderia fazer qualquer diferença, a não ser aumentar o seu ódio. Mas quando o chamado de Deus atingiu seu coração, como está em Atos 9, 5, 6, fica evidente quem buscou quem. Paulo buscou Cristo ou Cristo buscou Paulo? Não é? O chamado de Deus alcançou Paulo. Quando o chamado interno chegou, esse homem que respirava ódio, estava ali querendo matar homens que amavam a Cristo e odiando totalmente Cristo. Quando o chamado interno chegou, ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Esse é o chamado interno. Você vê a resposta? Senhor, o que queres que eu faça? Que chamado pode transformar, que voz pode transformar o ódio de Paulo em amor e sujeição, em submissão, em desejo de se submeter sob quaisquer circunstância. Que voz pode chamar um morto da sepultura? Que voz pode chamar um homem que ama o mundo a odiar o mundo e amar a Deus? Que voz pode chamar um homem que ama o pecado a odiar o pecado e amar a santidade? Que voz pode fazer isso? Fazer uma criatura mundana fugir do mundanismo? Que voz pode fazer um rebelde como Paulo depor as suas armas? Que voz pode transformar aquilo que Paulo mesmo ensina, que a mente natural é inimizade contra Deus, numa mente que ama e se torna amiga de Deus, numa alegre submissão como a do apóstolo Paulo? Essa é uma vocação celestial, é uma vocação soberana, é um chamado soberano de Deus. Não há nada de terreno nela, não é um chamado humano. Esse chamado tem origem celestial. Por isso ele é celestial em sua natureza. Ele não é um homem que vê em Deus a oportunidade de realizar os seus sonhos, seus planos, porque é um chamado segundo o propósito de Deus. Não é um chamado que se molda ao propósito do homem. O chamado soberano é assim. Essa outra coisa é apenas uma fraude, porque o chamado celestial, ele em sua própria natureza é celestial. Então ele é celestial em seus propósitos.
ele não se molda ao propósito do homem e da natureza do homem. E do homem carnal, ele muda a natureza do homem, porque esse chamado é um chamado que transforma completamente o coração e faz o propósito de Deus ser o propósito do homem agora. Ele é um chamado que produz os desejos corretos no coração. É um chamado celestial em dar um novo coração para amar o caminho e para amar aquilo que Deus ama e para amar a obediência e para amar a sujeição e para amar tudo que Deus é. Então é um chamado celestial porque ele vem do céu e leva para o céu. Ele captura o coração no céu. Ele desmama o coração desse mundo. Ele é soberano, é um chamado celestial, e por ser soberano e celestial, ele é um chamado eficaz. Ele produz aquilo que Deus intenta. Então ele é um chamado que transforma o coração, que era mundano em sua natureza, num coração peregrino na terra. E é um chamado que faz aquele que é chamado prosseguir vitoriosamente por ele ser soberano. Então ele é expresso assim pelo apóstolo Paulo em Filipenses 3, 13 e 14. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio do soberano chamado, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é o alvo final, o próprio Cristo, ser transformado na mesma imagem de Cristo. Agora pense, quantas dores, aflições e sofrimentos estavam no caminho do apóstolo Paulo nesse chamado. No próprio dia que ele é chamado, isso é revelado. Diz assim em Atos 9,16: e eu lhe mostrarei o quanto tu deves sofrer por causa do meu nome. Não é um chamado tentando usar o poder de Deus para o seu conforto pessoal, pelo contrário, eu te mostrarei o quanto você deve sofrer, mas esse chamado é eficaz. Ele leva o Paulo a amar, a ir por esse caminho, naturalmente, como Bilbo, bolseiro, um homem que quer conforto, levar a sua própria vida naquilo que ele ama, uma vida mais confortável e tranquila possível, como o homem natural a define, se deliciando com seus próprios propósitos, forjado em seu ego, que exclui Deus, ou que no máximo quer usar Deus para os seus próprios fins. No início da sua jornada, Bilbo olha algumas vezes ainda para o condado, para o conforto da sua toca, para aqueles prazeres que eram naturais de todo hobbit, como ele era. No início do livro O Senhor dos Anéis, está sendo planejado uma celebração de aniversário de 111 anos de Bilbo, depois de toda a aventura do Hobbit, do livro. E nessa celebração, Bilbo tomou a decisão de partir para sempre agora do condado e ir para Valfenda, ficar com os elfos no tempo que lhe resta de vida. E ele diz: a estrada me chama, sabe? E eu tenho que ir. Mas Frodo está com apenas 33 anos e não há um chamado em Frodo. A estrada não chama Frodo. Frodo ainda ama o condado e todas as coisas que compõem ele. E Bilbo, falando com Gandalf, o mago que conduziu ele naquela peregrinação, que logo vai conduzir Frodo também, Bilbo diz assim: eu quero ver o país selvagem, as montanhas, mas o amor de Frodo ainda está aqui, no condado, com seus bosques e pequenos rios. Ele se sente confortável aqui, sabe? Como o homem natural se sente confortável no mundo e com os seus pequenos prazeres da sua natureza caída. Ou seja, o chamado para a estrada de Bilbo não quer dizer nada para Frodo. Ele é um chamado interno.
coração de Frodo está ali, no condado. Frodo fica confortável em viver ali e continua confortável por muitos anos, até que ele atinge 55 anos. E aí um incômodo começa no coração de Frodo também. E ele vai então partir do condado e vai ser um peregrino, como foi Bilbo. Vai para a estrada, por causa desse chamado interno, sabe? Aquela aparente tranquilidade e deleite ali no condado já não vão ser mais o seu prazer, porque o coração peregrino vai começar a atuar. Algo aconteceu dentro de Frodo, e no lugar da segurança e da tranquilidade da vida que naturalmente um hobbit escolheria ali no condado, ele vai entrar na batalha contra o Senhor do Escuro, uma terrível batalha. A vida agora não vai estar mais centrada no seu próprio ego, porque o chamado muda tudo. O chamado coloca ele na estrada, nos coloca na estrada, nos coloca numa luta, numa peleja contra quem antes era nosso amigo. O pecado, o Senhor do Escuro, o mundo. Agora, para Frodo ficar ali e fingir que o mundo não era o que ele era de fato, cercado por escuridão, pelo domínio das sombras, levaria inexoravelmente não só a sua destruição, a destruição do condado, mas de toda a Terra-média. Assim, esse coração peregrino, esse chamado interno que começou a bater no peito de Frodo, expulsa ele, entre aspas, entre aspas, expulsa ele do condado e coloca os seus pés na estrada, como fez com Paulo naquele dia no caminho de Damasco. Então Frodo ele embarca nessa peregrinação, e inicialmente ele ainda vai ter coisas do condado que ele deixou para trás dentro dele, mas o chamado interno é mais forte. Ele vai prosseguir, e agora ele tem um novo status. O status da vida dele muda, e agora ele é residente no mundo peregrino e decaído. Agora ele enxerga isso, agora ele vê isso. A lição que Bilbo aprendeu muito tempo antes, agora anos depois, é aprendida por Frodo também. Sabe como Paulo expressa em Filipenses 3, 13 e 14? Mas uma coisa faço, que é o que, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos um chamado santo. Todos os homens que são regenerados foram chamados. Isso nos leva a ser vistos como loucos pelo mundo, como qualquer um veria como louco um hobbit que deixasse a tranquilidade e os prazeres do condado e avançasse numa peregrinação cheia de perigos. Por quê? Porque os prazeres do condado estavam ali à mão. É isso que o mundo vê. Os prazeres do mundo, os prazeres do pecado estão à mão, não é? E essas pessoas estão partindo para prazeres que nós não conseguimos ver, porque o chamado é interno. Esse chamado sempre trará aos olhos do mundo uma definição de fanatismo, de loucura, de um entusiasmo, de ser um entusiasta louco, porque o alvo da soberana vocação, que é ser semelhante a Cristo, não pode ser visto pelo mundo. Então pensem, um chamado para ser santo é estupendo, é maravilhoso, é incrível. Deus implantou nessas pessoas o germe da santidade. E isso vai crescer, vai se desenvolver inexoravelmente, até que um dia, é o que Deus diz, esses homens serão transformados na mesma imagem de Cristo. A meta é Cristo, a meta do chamado soberano é o propósito de Deus. O propósito de Deus é sermos conformes à imagem de Cristo. E agora, o status de cada um que foi chamado assim é o status de um peregrino. Filipenses 3,13 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado,
Mas uma coisa fácil é que, esquecendo das coisas que ficaram para trás, esquecendo de tudo que ficou para trás, é essa visão de peregrino que o chamado implanta em nossos corações. Isso nos faz ver tudo de uma maneira dependente, porque o chamado é a força que nos conduz. Algumas pessoas podiam olhar para Paulo, sabe, como um gigante, mas ele era um anão, ou nós podíamos dizer um pequeno hobbit aos seus próprios olhos. Alguém podia pensar nele como o principal de todos os apóstolos, mas ele dizia: eu sou o menor de todos os santos. Eu sou o principal dos pecadores. Por quê? Porque o poder que o conduziria e faria ele prosseguir para o alvo, chegar lá, era o poder do chamado. Era o poder do chamado soberano, era o poder da vocação do Deus que chama. E a evidência inequívoca do chamado é a nossa visão de nós mesmos como completamente impotentes e vendo que o chamado soberano é que opera todas as coisas em nós. Como Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. É o Deus todo-poderoso e soberano que com o seu chamado soberano nos levanta do pó, que faz de coisas fracas, vis e desprezíveis, simples hobbits, fracos, pequenos e em si mesmos indefesos, prosseguirem para o alvo sem poderem ser impedidos por nenhum poder, por maior que seja. O chamado não é para a concretização de nossos sonhos que nós sonhávamos no condado, ou seja, dos sonhos que nós sonhávamos na nossa velha natureza, nos nossos velhos prazeres. Não é o chamado para usarmos ou tentarmos usar Deus para esses propósitos que foram e que eram centrados em nosso ego. Agora Frodo deve deixar o condado ir, sabe? E ele deve ir do condado. Tudo que lhe era seguro, familiar, prazeroso, ele estava em paz, entre aspas, ali, como nós um dia estávamos em paz com o mundo, em paz com o pecado, em paz com a nossa cultura. Agora Frodo tem que aprender a urgência do chamado, a urgência que o apóstolo Paulo aprendeu ao longo dos seus anos, como ele diz em 1 Coríntios 7, de 29 a 31. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. E os que choram, como se não chorassem. E os que folgam, como se não folgassem. E os que compram, como se não possuíssem. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem. Porque a aparência deste mundo passa. Essa é a essência do coração peregrino, que é resultado do chamado soberano, sabe? Nós não aprendemos essas verdades profundas e duras aos olhos do homem natural, sentado em nossas poltronas confortáveis, sabe? No descanso e nos pequenos prazeres antigos do condado. Mas nós aprendemos isso com o pé na estrada, como peregrinos, com um coração que nos chama para a estrada, para andar o caminho proposto pelo chamado soberano de Deus, que é a santidade, a conformidade com a natureza de Cristo, com tudo que Cristo é. E nós somos chamados para andar em santidade, à medida que nós vamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem de Cristo. Ou seja, a nossa própria peregrinação está de acordo com o propósito final dela. E é assim que nós andamos. O apóstolo Paulo diz: andando de maneira digna do Senhor e para o seu inteiro agrado. É assim que nós peregrinamos, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Por quê? Porque logo o fim chegará e a peregrinação terá ficado para trás. Então em 2 Timóteo 4, 6 e 8 o apóstolo Paulo diz assim: o tempo da minha partida está próximo. Está chegando ao fim a peregrinação. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Todos os que têm esse coração produzido, esse coração peregrino, produzido pelo chamado interno, o chamado soberano de Deus. A questão é: você está na estrada, você foi alcançado por esse chamado,
essas palavras que nós vamos ler agora no fim podem ser ditas a respeito de você. O apóstolo diz assim em Hebreus 11, 13 a 16: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, claramente mostram que tiveram esse chamado interno que os colocou na estrada como peregrinos. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar, mas não podem mais. O chamado é interno, o chamado capacita, o chamado é santo e leva à santidade, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Esse é o chamado soberano. Que nós possamos olhar para dentro de nós, para os nossos caminhos, um andar digno do chamado, e vermos que nós estamos na estrada, que nosso coração agora é um coração peregrino, que nosso status mudou, e que o propósito do chamado não tem nada a ver com o propósito que nós estabelecemos, mas ele chamou segundo o propósito daquele que nos chamou. Que Deus possa nos conduzir para a sua glória pelo restante da caminhada, com os nossos olhos fixos em Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amém. I am a sinner, you're blameless, Lord. My sins against you can't be ignored. They will be punished, I know they must. Your law demands it, for you are just. If you would count everything that I've done wrong, who could stand? But there's forgiveness with you, God. Have mercy on me, have mercy on me. A broken and a contrite heart you won't turn away. Have mercy on me, have mercy on me. Because of your steadfast love.